Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do PET final avaliativo de língua portuguesa do segundo ano do ensino médio. Vamos lá? Continuando, agora nós vamos falar um pouco aqui nessas perguntas sobre essa escola literária aqui, esse movimento literário, que foi o romantismo. E também vamos falar um pouco sobre o texto descritivo. Aí vem aqui, ó. Sobre um texto do tipo descritivo, é correto afirmar? Então aqui, ó, a letra A está falando sobre características do texto que narra. Então aqui a gente já descarta essa resposta, porque o texto que serve para narrar, o texto que tem o objetivo de narrar, ele é um texto obviamente narrativo e não descritivo. A letra B fala sobre as características de um texto que explica um assunto e argumenta sobre ele. Então aqui a gente também já descarta essa resposta, porque esse texto aí, ó, que explica um assunto e argumenta sobre ele, é um texto expositivo argumentativo e não descritivo. A gente está procurando as características do texto descritivo. Vamos aqui na letra D, ó. Está falando aqui sobre um texto que tem como objetivo indicar como realizar uma ação. Então, ele vai passar instruções. E essa é a característica dos textos injuntivos e não descritivos. Por isso que essa aqui também está errada. E na letra E, fala sobre as características dos textos que defendem ideias. E esses textos, eles não são descritivos, eles são argumentativos, né? Então, são textos argumentativos, tá certo? Então, a única resposta aqui que está descrevendo, que está explicando como que são os textos descritivos é a letra C, que fala assim, ó. Sua principal característica é completar os elementos da narrativa com a caracterização de personagem e de ambiente para transmitir ao leitor dados significativos sobre as personagens. Quem for copiar no caderno, quem for responder copiando no caderno, quando chegar nessa pergunta aqui, não copia só a letra C, não, copia esse conteúdo aqui, ó. Então, a resposta certa é a letra C, mas você não vai escrever só a letra C, não. Você vai escrever esse conteúdozinho todo aqui, ó, que está escrito aqui na letra C, tudo bem? Aí, gente, continuando essa pergunta, tem esse pedacinho aqui que a gente tem que justificar a nossa resposta. Aqui, ó. Explique o porquê de você ter marcado a alternativa que respondeu. Então, por que a gente marcou a letra C? É por isso aqui, ó. Porque descrever significa apresentar as características de algo. Explicar como aquele elemento é, permitindo ao interlocutor imaginar, visualizar o que está sendo descrito. E essa é uma estratégia essencial nas narrativas, pois o autor precisa fazer o leitor imaginar os personagens e espaços. Então, o texto descritivo, ele é muito importante, mas raramente ele vem sozinho. Normalmente, ele vem dentro de outro texto. No caso aqui, conforme foi explicitado na letra C, né, destacou-se essa propriedade do texto descritivo estar presente dentro de narrativas, com o objetivo de explicar como que são os personagens e os ambientes, né? Então, foi por isso que a gente marcou a letra C, porque está focando o texto descritivo como um complemento do texto narrativo. Aí vem essa pergunta aqui, ó, número 5. Observe as afirmativas feitas sobre o romantismo. E aí é para você ver quais que são verdadeiras e quais que são falsas. A primeira afirmação é que no romantismo os textos apresentam uma postura comprometida com o projeto de construção de uma identidade nacional. E o trecho 2
essa afirmação 2 aqui fala sobre essa característica aqui, ó, do romantismo, que seria a valorização daquilo que é nacional. Na verdade, essas duas afirmações aqui falam sobre a mesma coisa, que é o caráter nacionalista do romantismo. Então, isso é verdade, essas duas afirmações aqui são verdadeiras. A 1 e a 2 são verdadeiras. Você lembra da atividade sobre o trecho da obra Iracema, de José de Alencar, que a gente fez nos PETs anteriores? Então, nesse texto, a natureza e a beleza da Índia são exaltadas como símbolos do Brasil, né? Então, lá no romantismo, uma característica muito forte é o nacionalismo, que é a valorização de tudo aquilo que é brasileiro, né? Como, por exemplo, as belezas da natureza, o índio e assim por diante. Então, esses dois itens aqui, ó, o 1 e o 2 são verdadeiros. Aí depois vem essa afirmação número 3 aqui, ó. Textos objetivos que não valorizam a subjetividade. Esse trecho aqui tá errado, porque no romantismo é exatamente o contrário. O que é valorizado é o eu, é a expressão do interior, é a subjetividade, a interpretação. Ou seja, não são apresentados textos objetivos, muito pelo contrário. Por isso que esse trecho 3 aqui, ó, essa afirmação 3, né, está incorreta. E aí vem essa afirmação número 4, que também está incorreta, porque fala assim, ó, que no romantismo os textos criticam os problemas nacionais. E no romantismo não acontece isso, não existe uma crítica a nada que seja nacional. Só existe a valorização daquilo que é nacional. No romantismo, predomina a idealização, ou seja, a forma de ver e descrever as coisas focando não na realidade, mas sim na perfeição. Então, lá no romantismo, os textos, as obras, elas não procuram fazer críticas ao que é nacional, fazer críticas ao Brasil. Não é nada disso, muito pelo contrário. Lá procura-se exaltar, elogiar aquilo que é nacional, né? Então, não existe essa crítica. E aí a gente tem um problema, gente, porque aqui nas alternativas não tem nenhuma que está falando que apenas a 1 e a 2 são verdadeiras. A gente tem aqui, ó, que somente a 1 e a 3 estão corretas, somente a 1, 2 e 3 estão corretas, somente a 1 está correta, todas estão corretas, 1, 2 e 4 estão corretas. Tinha que ter uma alternativa que falasse assim, ó, apenas 1 e 2 estão corretas, mas não tem essa alternativa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, vamos escrever isso aí, ó. Estão corretas apenas as afirmativas 1 e 2, né? Você vai escrever exatamente isso. Estão corretas apenas as afirmativas 1 e 2. Quem for fazer direto na apostila vai escrever essa observação aqui, ó. Estão corretas apenas as afirmações 1 e 2, porque nenhuma dessas alternativas aqui está correta, não. Essas alternativas aqui a gente não vai marcar, porque não tem a alternativa que a gente quer para poder marcar, né? Então a gente vai escrever ela aqui do lado, ó. Então você pode escrever aqui, ó, letra F, aí você vai escrever assim, ó, somente 1 e 2 estão corretas. E aí você vai e marca o X nessa, tá? Mas o importante é você deixar bem claro aqui, ó. Se você for escrever na apostila ou se você for escrever direto no seu caderno. Você tem que escrever, estão corretas apenas as afirmativas 1 e 2. A 3 e a 4 não estão corretas. Tudo bem? Então tá bom. Aí depois vem essa atividadezinha aqui, gente, que nós vamos falar sobre a importância de colocar o título nos textos, né? Em qualquer texto, mesmo sendo texto que utiliza linguagem verbal e não verbal, como, por exemplo, as charges, né? E aí, o que tá pedindo aqui? É para você colocar um título em cada um desses textos, né? Então, você tem esse texto aqui, ó. Então, são dois personagens, um está levando o cachorrinho para passear e o outro está com esse equipamento médico aqui, ó, fazendo a gente subentender que ele está respirando por aparelhos, né? Ele está doente, você pode ver que ele está ligado aqui num soro, num respirador e tudo mais. Aí um vai falar assim, ó, achei que essa pandemia não fosse acabar. E o outro fala, o que está doente fala, eu também. Então é o seguinte, gente, enquanto um personagem queria que a pandemia acabasse, para poder sair, para passear com o cachorro, etc., o outro queria que a pandemia acabasse pela questão da saúde. Ele já estava doente, respirando por aparelhos, e certamente não desejava que isso acontecesse com mais ninguém. Então, essa é a minha interpretação
você pode ter compreendido de outro modo. Então, você vai fazer um título de acordo com a sua interpretação. Segundo a minha interpretação, uma dessas opções aqui, ó, você pode escolher só uma ou você pode fazer o seu próprio título, tá? Mas uma dessas opções aqui se encaixa nesse texto aqui, segundo o que eu compreendi dele. Então, pode ser assim, ó, pontos de vista, poderia ser perspectivas, ou poderia ser também essa pandemia, reticências, né? Então, você pode escolher um desses títulos aí, ou você pode fazer o seu próprio título. É só isso que tem que fazer nessa atividade. No texto da letra B está escrito assim, ó, ele já tem um título, né, que é medo, aí você vai inventar outro título para ele. Ele vai falar assim, ó, uma moça segurando uma bolsa, aí chega aqui o que a gente subentende que seja um assaltante, né? Ele vai falar assim, rápido, dona, passa a bolsa, senão eu espirro. Então, em tempos de pandemia, ele está ameaçando a moça não com uma arma, mas sim com a possibilidade de infectá-la com o vírus. Então, o título desse texto aí podia ser Violência em tempos de pandemia, né? Então, isso aqui é só uma sugestão, você pode copiar se você quiser, não tem importância não, ou você pode colocar aí um que esteja de acordo com a sua interpretação. E aqui nesse último texto, a gente tem dois personagens, né? Um vai falar assim, ó, vestido para o carnaval, e o outro que está vestido de palhaço vai falar assim, não, para o ano eleitoral. Nesse contexto, né, com a nossa interpretação, com o nosso conhecimento de mundo, quando chega às eleições, o eleitor, o cidadão, fica se sentindo um pouco palhaço, né, um pouco feito de bobo. Então, a gente poderia colocar como título esse exemplo aqui, ó, Eleições da Depressão. Então, o meu título é uma referência a uma página humorística do Facebook que tem aqui na minha cidade. É a página que chama São Gotardo da Depressão, em que o dono responsável por essa página fica criando posts, né, normalmente são memes, posts humorísticos criticando problemas da nossa cidade, né? Então é São Gotardo da Depressão. Então, no meu caso aqui, eu adaptei e coloquei o título da minha charge como Eleições da Depressão. Então, é só você colocar um título aí que esteja de acordo com o que você interpretou dessa charge. Mas se você quiser, também pode copiar a minha resposta, que não tem problema, tá? Muito bem, gente. Então, as atividades são essas. As coisas que a gente tem que responder, que são de matéria, que são dos conteúdos do PET, são essas aqui. Só que aqui embaixo também tem essa parte aqui, ó, que é da autoavaliação. Isso aqui é obrigatório fazer também. Você tem que fazer isso aqui, tá, gente? E aí é o seguinte, quem for fazer direto na apostila, é só ler esses itens aqui e marcar sim, em parte ou não, de acordo com o que você acha que aprendeu. Então, vamos supor aqui, ó, consigo resolver questões de interpretação de texto, tal. Você acha que sim, que você consegue fazer, que você adquiriu essa habilidade, essa competência? Sim, dona, eu acho que sim. Então, você marca um X grandão aqui, ó, sim. Ah, dona, eu acho que mais ou menos, eu aprendi isso aí, foi mais ou menos. Então, você marca aqui, ó, em parte. Não, dona, eu não conseguia aprender a resolver questões de interpretação. Então, você vai marcar não. Ô, dona, se eu marcar não, eu vou tomar bomba? Não, gente, não vai. Isso aqui é só pra gente ter uma noção de como que você acha que tá o seu aprendizado. Isso aqui não vai te tirar ponto, não vale ponto, não vai te dar bomba, não vai cancelar seu PET, não vai fazer nada, tá? Isso aqui é só para o professor, para o sistema de educação analisar como que foi o aprendizado durante esse estudo remoto, tá? Então, você pode marcar isso aqui a mais pura verdade, sem medo, tá? Não precisa ficar com medo, não. Aí, gente, uma observação. Quem for fazer no caderno, os meus alunos, ó, os alunos do segundo ano 13 e do segundo ano 14, nesse PET final, nesse PET avaliativo, eu deixei que vocês me entregassem só as respostas mesmo, sem precisar copiar as perguntas. Mas a exceção será essa autoavaliação. Nessa parte, você deve copiar os itens e escrever na frente, sim, em parte ou não. Pode ser sincero, né? Igual eu falei, não tem problema não, você pode colocar a verdade. Então, quem for responder na apostila vai simplesmente marcar o X aqui. Agora, quem for responder no caderno, quem for copiar, vai fazer o favor de copiar para mim esses itens aqui, tá certo? Todos esses itens que tem aqui na autoavaliação, né? Vem até aqui embaixo, ó, tá?
E aí você vai escrever na frente sim, em parte ou não. Então, só nessa atividade aqui que você meio que vai copiar a pergunta. Você vai copiar essa coluna aqui, ó, de afirmativas, tá? Depois você só escreve sim, em parte ou não. Nos outros itens, não precisa de você copiar nenhuma pergunta, não. Pode copiar só as respostas. De forma bem organizada, letrinha caprichada, separando, identificando aí cada uma das atividades que vocês estão respondendo, tá? Isso aqui é para os meus alunos, tá? Para os alunos do segundo ano 13 e do segundo ano 14. Né? Todo mundo tem que responder essa autoavaliação, mas essas orientações aqui são especificamente para as minhas turmas, segundo 13 e segundo ano 14. Quem for respondendo a apostila, marca um X, e quem for respondendo o caderno tem que copiar esses trechinhos aqui, tudo bem? Muito bem, gente, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like, comentem, compartilhem, e agora acabou mesmo, né, gente? Eu achei que tinha acabado no PET 7, mas eu tava esquecendo que tinha esse PET avaliativo. Mas agora acabou mesmo. Com a glória do Senhor Jesus, finalizamos o ano letivo de 2020. Então, no mais, eu quero parabenizá-los pelo esforço, pelo empenho de ter enfrentado aí nesse desafio de estudar de forma remota, estudar online, estudar à distância. Mas se vocês estão assistindo esse vídeo, se vocês estão escutando essa mensagem, quer dizer que vocês conseguiram, que vocês venceram. Então, parabéns, tá? E continuem aqui comigo no canal. Se no ano de 2021 a gente for continuar com essas atividades online, com essas atividades de PETs e tudo mais, podem ficar tranquilos que eu vou continuar produzindo os vídeos para vocês aqui no canal. Mas fora os PETs, o meu canal tá vivo, tá, gente? Então, me ajuda aí, assistam os outros vídeos que eu produzi para vocês com muito carinho, né? São conteúdos diferentes, são conteúdos relativos a matérias e conteúdos relativos a coisas que não são de língua portuguesa também, né? E então eu queria que vocês me dessem essa força aí de continuar comigo aqui no canal, tá bom? E antes de terminar o vídeo, eu quero mandar um salve muito especial para o pessoal que assistiu e comentou nos meus 3 últimos vídeos, nos vídeos de retrospectiva 2020 e no meu vlog de Natal. Depois vocês dêem uma olhadinha lá também. Então um salve aqui muito especial para Valdênia Storari, Rosane Cândida e Keilane Lane, um salve. É sério, Andresa? Um salve para você. Samuel Felipe, Beatriz Afonso, que está sempre aqui no canal, um salve e um beijinho da Melissa. CSS Detup, um salve para você. Bruno José e Elza Souza, um salve, um abraço. Luciele 14 Oliveira, um salve para você e também para Cauane Rodrigues, um abraço. Zilda Ferrares, um salve. Márcia Marcinha e Isabel Cristina Faria, um salve para vocês. Luan José, um salve. Camille Barbosa Vieira, um salve para você. Amanda Brilhante, um salve para você, um abraço. Ana Barreto e Guaxini 34, um abraço para vocês. Evelyn Cauane dos Santos, um salve, um abraço. Fabi Carla e Sub Demons BR, um salve para vocês. Irmãs Tubers 1210, um grande salve para vocês e também para a escola Josefina Vieira, um abraço para toda a galera daí. Cauã Gamer, um salve para você e também para o Eduardo Avelino, um salve também para a escola estadual Antônio Silva. Roberta do colégio Pedro Leza, um salve para vocês e também para Kédila Graziele e para o Alan Guimarães, um abraço. Cantinho do Saber, um salve para você e também para Célia Mendes, um abraço. E para todo mundo que está sempre aqui curtindo, comentando, compartilhando, principalmente agora nos vídeos que não são dos pets. Eu vou tentar pegar os nomes para fazer o salve nesses vídeos diferentes, né, que não são dos pets, tá bom? Então, assistam meus vídeos, pessoal. Retrospectiva 2020 e o vlogzinho de Natal que eu fiz. E também continue acompanhando os vídeos aqui, além desses que são de correção dos pets, tá bom? Então, eu fico por aqui. No mais, um abraço a todos, eu fico por aqui. E um excelente 2021 para todos. Beijo, tchau!